Hum. Aí, estamos ao vivo. O assunto de hoje é o Guia do Eleitor, que é o nosso recente lançamento. Boa noite. Douglas já chegou junto aqui. A Si também, que é nosso. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, Tudo bem? tudo certo, tudo bem. Saudade da gente fazer lives, né? Depois de muitos Não, eventos presenciais, terminamos em lives. eventos presenciais, dias de gordice saindo para comer. Eu também tô com saudade Exato. faz tempo de viagem, oh, meu Deus, Pois lembranças. é. Boas lembranças. Boas lembranças das Ai, ai. viagens. Só para Exato. Deixa eu ver quem contextualizar, para quem que. não sabe, a gente é amigo faz um tempo, né? Então, tem muita Exato. história por aí. Então, exato. Temos que fazer lives pessoais daqui uns dias. Pois é, mas aí a gente não divulga porque, né, pode ficar pesada a coisa. Melhor não divulgar muito. Deixa eu ver quem que já entrou aqui, quem que tá junto. Tem a Luana, Divinas, assim, Ô, tá aqui divina. comigo, Douglas. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos começar então a falar um pouco do nosso assunto de hoje, Vamos. tema polêmico. Lembrei daquele vídeo agora. Mamilos são muito polêmicos. Não sei se você já viu. É que quando falar desse vídeo passa tanta besteira pela minha cabeça, mas tanta coisa absurda que eu falo, né, deixa quieto, Deixa quieto, melhor não deixa quieto. comentar, né? E para a gente poder começar aqui, então, boa noite para todo mundo. A gente hoje vai falar um pouco do lançamento da Casa Hacker, que é o Guia do Eleitor, que para quem não sabe ainda, fazendo uma rápida introdução, o Guia do Eleitor é o nosso guia de privacidade e segurança para o período eleitoral, né? E a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre esse guia, a gente vai falar um pouco mais direto das dicas que ele dá. E o foco maior da gente falar desse guia é porque o período eleitoral ele traz, digamos que algumas coisas mais peculiares em relação à nossa privacidade e segurança, tá? Então, assim, além daquele tradicional que a gente faz, que a gente já fez na Casa Hacker, durante a The Glass Room, a gente fez uma série de. A gente já fez uma série de atividades. Gente, tô amando esses efeitos que você tá Pois é, estou colocando. procurando algum legal, tipo, E beleza, enquanto eu vou explicando aí, vai você vai falando. testando aí um legal. E aí a ideia é o seguinte, o guia do eleitor ele vem de uma pesquisa muito grande que a Tactical Tech fez, junto com coletivos no mundo todo. Então aqui no Brasil, por exemplo, a Coding Red fez uma pesquisa super bacana que está disponível lá no site. No final do guia do eleitor tem um pouco mais dessa pesquisa. E o que essa pesquisa ela abordou, na verdade? Ela abordou como que os nossos dados pessoais são utilizados, né, uma vez que coletados ou roubados antes, durante ou após o período eleitoral, como que eles são utilizados para influenciar uma eleição, para fazer um candidato vencer, por exemplo, para melhorar uma campanha política. E dentro desse processo todo, tem uma coisa muito interessante que é o quê? Que é o uso da indústria da influência. Qual que é a indústria da influência? É a indústria de marketing, né? Então essa indústria de marketing, ela tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que uma ferramenta de marketing, ela pode ser utilizada, por exemplo, para impulsionar uma campanha, para alertar os cidadãos sobre os riscos da Covid, por exemplo, por meio de anúncio, por meio de microtargeting, que a gente vai falar mais para frente, por meio de uma série de outras coisas, ela pode ser utilizada também para impulsionar uma fake news, por exemplo, para impulsionar uma notícia sobre um candidato específico ou alguma coisa do tipo. E a gente vai explicar. Então, o Guia do Eleitor ele trata disso. Ele extrai os principais pontos dessa pesquisa realizada pela Tactical Tech. Aqui na região foi feita pela Coding Rights, que é um coletivo super bacana, super interessante, que faz pesquisas nessa linha e tem uma pesquisa publicada, todo mundo pode acessar. Lá no Guia do Eleitor tem o link para tudo isso, tá bom?
Mas a ideia é hoje a gente falar um rolê mais prático sobre o Guia do Eleitor. Então a gente vai comentar algumas dicas que estão ali. Então no Guia do Eleitor tem um resumão com links e explicações. E hoje a gente vai digamos assim, que comentar. Eu tô com o Guia do Eleitor aberto aqui no meu computador. E para esse bate-papo eu convidei quem? A Cibele, porque ninguém melhor para falar sobre privacidade e segurança da informação e educação e tudo mais que é a Cibele, né? Então a Cibele faz parte da nossa equipe e ela tá junto com a gente aí, né? Cibele, você quer comentar alguma coisa sobre o Guia do Eleitor antes da gente dar aquele start? O Guia do Eleitor é mais ou menos a versão resumida do outro projeto da Tactical Tech com a Mozilla que chama Data Detox. Ele é muito legal, que são toscamente você faz em mais ou menos 8 dias, não são 8 passos, 8 dias você faz uma limpeza no seu eu digital. O que é o seu digital? Todo o rastro que a gente deixa na internet. Quando a gente se loga numa conta, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente faz, enfim, as mídias sociais, as redes sociais que a gente entra, tudo tem um rastro. A partir desse rastro, dá para ter uma imagem muito clara de quem é você. Inclusive, assim, mesmo que não saiba o dado, o seu nome, tenha só alguns metadados, dá para saber exatamente quem é você. Isso que é muito louco. Então, quem não conhece o Data Detox, recomendo veementemente, que ele é muito legal, facinho, não precisa ser expert em segurança, manjar horrores de privacidade. Ele é um passo a passo que qualquer um pode fazer. Tipo, a sua mãe pode fazer, a sua vizinha que não sabe configurar o Wi-Fi dela, pode fazer. Quer dizer, não tenho certeza, mas acho que vai dar certo, entendeu? Bom, aí a gente vai se focar hoje no Guia do Eleitor. Ele tá, como o Geraldo falou, está muito, 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 muito resumido. Tem a versão em inglês, infelizmente não tem a tradução em português, mas quem manja de inglês, quiser dar uma olhada, vale muito a pena. Tem umas informações, você fala, o que eu faço agora da vida? Ferrou, a gente é perseguido por todos os lados do mundo. Bom, o que a gente pensa quando fala em... Vamos voltar um pouco, vamos falar um pouco de eleição antes de chegar no Guia do Eleitor. Com a internet, sim, teve toda uma mudança social, né, na sociedade em si e nas eleições, mais especificamente na campanha eleitoral. A gente viu na campanha de 2018, foi muito diferente como foi das outras eleições, foi completamente diferente. Teve disparos de mensagem em massa pelo WhatsApp, o Facebook foi completamente dominado por propagandas políticas, aí a gente também viu um pouco antes a Cambridge Analytica atuando na campanha do Trump. Isso já dá para ter uma ideia como funciona. Vamos esquecer o escândalo do Facebook um pouquinho, vamos focar na campanha. Foram usados dados do Facebook, dados em teoria públicos. Pensa o Facebook como um botecão, que você vai lá, você está trocando ideia. É público. Assim, que você está falando lá não é segredo de Estado. Quem tiver Facebook consegue ver. Mais ou menos isso que acontece. Toscamente foi isso que aconteceu. Estava lá, vamos pegar todas as informações. Eu sou amiga do Geraldo, que é de não sei quem, não sei o quê. Já são várias outras ligações que têm mais informações. Aí, muito provavelmente, dependendo como você lida com o Facebook, tem além do seu nome, tem sua idade, onde você mora, qual o seu estado civil, enfim, uma série de informações, além de fotos que estão tagueadas, aonde você passou as férias, fui passar minhas férias em Miami, ou qualquer coisa do gênero, pode ser ter ido passar as férias em Carapicuíba, não importa, tá lá onde você tá. Então a gente viu uma grande mudança. Acontece que aí a gente começa a entrar com os poréns, muito legal, mudou, fez candidatos que jamais na face da terra seriam elegíveis de fato, serem eleitos com uma maioria esmagadora, ou pelo menos assim, ganhou, com uma grande margem de vantagem. De novo, eu não quero entrar nesses detalhes políticos, que esse não é o foco, mas dá para a gente pensar bem, independente do partido que você siga e qual a sua orientação política, tá?
É que eu estou olhando para cá porque eu fiz umas anotaçõezinhas, tem um monte de anotação, eu não quero me perder muito. O que que acontece? Apesar da internet ela não é ubíqua, ela não é onipresente, onipotente igual a gente costuma pensar, principalmente a gente que está aqui no sul e sudeste do Brasil. São Paulo, Rio, às vezes é uma merda a internet? É, mas a gente tem o tempo todo internet na nossa casa. Apesar que agora saiu uma pesquisa nova, TIC Domicílios, está no CGI, acho que é CGI, com a maioria esmagadora, ela usa a internet exclusivamente no celular, especialmente classe D e E. O que que quer dizer isso? Então, essas campanhas atingiram não atingiram todo mundo de forma igual. E como é que você faz essa diferenciação? Cara, legal, estou vendo esse candidato, estou vendo essa candidata, praticamente eu não tenho como comparar, porque a minha internet é baseada nos meus dados que eu tenho muito limitados de telefones pré-pagos, e tem uma coisa chamada zero rate. O que que é isso? Isso é um problemão. A gente tem direito a usar Facebook, Instagram, WhatsApp, acho que Twitter de graça, sim. Vamos usar, posso ficar o dia inteiro que não está consumindo os meus dados, que já são pouquinhos. Então A você não franquia de tem dados, né? Exato. Quer dizer, você não tem onde pesquisar, você não tem como verificar uma notícia. E tem uma outra pesquisa que esse eu vou ficar devendo, eu tenho, da onde foi que eu tirei esse número, não é IBGE, tá? Só para deixar claro, esse foi lido. A maioria das pessoas, assim, isso independente da classe, mas das classes mais baixas principalmente, a maior fonte de informações deles, que é? É o WhatsApp. E as pessoas que põem no WhatsApp, eu vi no Facebook, postei no WhatsApp. Então, aquelas correntes imensas, aquelas notícias escabrosas que a gente viu, é tipo, é isso, é o que tem para hoje, vamos aí, eu aceito. Aceito como verdade, mesmo sendo uma coisa bizarríssima. Isso que foi acontecendo, esse é o problema do zero hate. A gente pode chegar à desinformação, ao famoso fake news, que o ideal seria chamar de desinformação, que fake news seria as mentiras falsas, que pode ser colocado de forma mentirosa propositadamente, como pode pegar uma notícia, sei lá, antiga e colocar totalmente fora de contexto. Não vamos falar do nosso adorável presidente, que tudo para ele está fora de contexto. Estou falando notícia de verdade, fatos que aconteceram, e se colocar no dia de hoje, fica, quê? Isso acontece muito, e a gente acaba lendo a coisa e não vê a data. Quem nunca caiu nisso, né? Todo mundo acontece isso. Recentemente, por exemplo, falar uma notícia recente, caiu a público que o Japinha, que era baterista do CPM 22, estava com uma conversa esquisita com uma menina menor de idade. Não sei o quê, enfim. De novo, é um problemão, certas conversas com pessoas menores de idade. Mas não é esse o meu ponto. Mas nem todo mundo lembrou de ver a data, que era de 2012. Não é justificando, mas 2012 as coisas eram... Não sei porque era aceitável socialmente, continua sendo absurdo, mas isso é um exemplo, né? Tipo, desproporcional, continua sendo um erro, continua sendo, não é crime, mas é um absurdo, enfim. Então, acontece isso, o problema de tanto que agora foi aprovado no Senado a PL de fake news, com um monte de coisas absurdas, a coalizão Direitos na Rede está bem em cima, participando ativamente, a Casa Hacker também faz parte da coalizão. Assim, cara, qual é que é esse projeto de lei aqui não vai rolar. Isso eu acho que a gente vai ter uma live logo, logo também falando sobre essa PL. Mas, enfim, é tão importante esse problema de fake news, de desinformação, que está todo mundo falando, caraca, o que eu vou fazer agora? Bom, esse é o contexto. O que acontece? As eleições é um período mega intenso. O que os políticos querem fazer? Eles querem persuadir, é literalmente essa palavra, persuadir você a votar neles. Ou seja, estão competindo arduamente pelo voto, os partidos. Assim, qualquer oportunidade que tem, cara, manda mensagem. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu a Privacidade Hackeada, tem no Netflix agora. Bom, para quem não assistiu, ele basicamente fala como é que esses votos foram arrecadados pela campanha do Trump e como essas mensagens, principalmente para pessoas indecisas, para votarem nele. Porque quem sã consciência ia acreditar em alguma coisa, tipo, num cara laranja. Enfim, um magnata de Nova York. Enfim, foram mandadas mensagens assim, muito, muito específicas para as pessoas.
Bom, Geraldo está em dúvida. Putz, eu não sei. Mas de acordo com o perfilamento que foi feito do Geraldo, o Geraldo é um cara que curte armas. Gente, isso não é verdade, tá? É só um exemplo. Assim, curte armas. Então, se eu falar sobre armas, começar a mandar mensagens muito parecidas com armas e coisas assim, o Geraldo vai curtir. Então, ou seja, é uma pessoa que vai estar muito mais propensa a votar em mim. Aí vem a Cibele não está em dúvida, ela é de esquerda, super ativista. Não sei se vale a pena investir dinheiro nesse perfilamento. Isso aconteceu muito e acontece aqui no Brasil. A Cambridge Analytica, ela iria fazer parte aqui no Brasil das campanhas, acabou não dando certo. Um cara que, se eu não me engano, era Pontes, de estratégia de marketing, acabou não dando certo a parada. O que acontece com as campanhas políticas? Quanto mais elas sabem de você, mais personalizado é o que eles acabam te enviando, seja mensagens, uma forma de te atingir, nem que seja aqueles santinhos nessa região onde eu moro. Vai chegar uma pessoa, ficar entregando papelzinho e falar assim, vota em mim, vai te dar a camiseta do deputado, enfim, coisas assim. Como é que esse marketing faz? Isso que eu queria chegar, que ele mudou muito desde a época que a gente tinha comunicação em massa da TV e do rádio, era um falando para muitos, agora muitos falando para muitos. Mudou radicalmente isso. Agora todo mundo pode falar e criar conteúdo online. Fazendo isso, se torna muito diferente como lidar. E como é que eu vou atingir a pessoa certa? É só pelo bairro? O bairro mais nobre vai atingir pessoas que têm, em teoria, são mais de direita, bairros mais pobres, em teoria, mais de esquerda. Nas últimas eleições, a gente percebeu que não é bem assim que acontece, né? O que eles usam? Ciência comportamental, eles usam a psicologia, usam Big Data, ou seja, uma coleta massiva de dados para propagandas muito, muito personalizadas. Antigamente, e continua assim também, os dados demográficos como sexo, idade, religião, raça, afetam como a pessoa vê o mundo. Se eu sou uma pessoa negra que mora na periferia, não vai ser a mesma visão que eu tenho do mundo se eu sou uma pessoa loira do olho azul que viaja 3 vezes por ano. A visão de mundo é muito diferente. Você consegue fazer essa diferenciação. Se eu sou mulher, é muito diferente a minha visão de mundo do que de um homem. Mas o que acontece? Quando você começa a ver mais personalizado, a abordagem fica mais psicológica, são dados que isso não são palpáveis, tipo, é outra coisa. Por isso que chega lá, começa a classificar os indivíduos, é uma classificação muito maior. A Cambridge Analytica tinha usava um modelo chamado Ocean, ou Big Five, que classifica em 5 fatores de personalidade, por exemplo. Enfim, se você é extrovertido, se você não é, se deixa de ser. Por que tudo isso a gente vive? Porque a gente vive num sistema de capitalismo de vigilância, ou seja, a gente tem um monitoramento 24 horas o tempo todo de todos, seja do Google, do Facebook, de governos, disso e daquilo. Então, os nossos dados isso já virou contínuo, todo mundo ouvir. Cara, nossos dados é o novo petróleo. Eu não sei se exatamente é o novo petróleo, mas que eles são transformados em dinheiro, em commodities. Ou seja, valem muito. E o que a gente faz? Livremente, ninguém colocar uma arma na minha cabeça e falar, faz isso. Eu estou disponibilizando. Quando eu faço uma busca no Google, quando eu coloco uma foto no meu Instagram, quando eu publico algum tweet, quando eu fico marcando meus amiguinhos no meu Facebook, em qualquer outra coisa que a gente faz online. Tem um mega rastro. O que essas campanhas fazem? Muito espertinhas fazem o que é chamado de OSINT, ou seja, é uma inteligência aberta. Eles pegam os dados que estão disponíveis. Lembra que eu falei da mesa de boteco? Tá lá. Se alguém quiser parar do lado e ficar ouvindo, dando um lá, tô aqui só parado ouvindo, vai fazer. Ou seja, pega esses dados e transforma em uma coisa inteligível. Né? Se tem alguém que trabalha com Big Data e algo assim, de repente pode falar muito melhor que eu. Mas pega esses dados e vamos falar assim, bom, esse dado daqui, separa dali, cria um perfil. Esse perfilamento é que é a coisa, né? Eles fazem o chamado
data scrapping, ou seja, o web crawling, ou seja, vai pela internet é como se fosse uma rede, pega qualquer coisa, tipo o que cair na rede é peixe, acho que é a melhor definição da coisa, pega tudo que tiver, com esse montão de informação, o que eu vou fazer com isso agora? Aí começa o trabalho de fato, peguei essa informação, vamos deixar essa coisa inteligente, aí tem o foco muito específico, pode ser para campanhas publicitárias do sapato, ou pode ser para campanha política, e aí vai. E tem um termo, na verdade, que é isso, chamado escuta digital. Basicamente o que eu falei, é um termo genérico que vai monitorar o que você está fazendo online e vai analisar. Assim, legal, tá vendo o que eu estou fazendo, não é segredo porque está online, afinal de contas, eu não devo nada para ninguém. Aí também é sempre uma discussão muito grande, esse não devo nada para ninguém. A gente pode até falar, tipo, daria umas 10 lives fácil, só para falar sobre o eu não Sobre o devo direito nada à para ninguém. privacidade. Nossa, esse tipo, tem assunto que não acaba mais, é bem legal. Bom, aí além dessa análise, vai se juntando com outros bancos de dados. Imagina, até então pode saber ou não que eu sou a Cibele, que eu gosto de cor-de-rosa, que eu gosto sei lá, caveira, claramente, né? Enfim, que eu falo sobre privacidade. O que mais ele pode saber de mim? Ele pode pegar milhares de outros dados aí, né? Para fazer isso. E Normalmente os para dar usuários. para trazer um pouco de contexto, por exemplo, e essa é uma coisa muito interessante aplicada, por exemplo, às eleições, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu tenho o Google, por exemplo, ele coleta um conjunto de muitos dados, né? Então, são dados de localização, são dados de viagens, por exemplo. As pesquisas que você faz dizem o que você está pensando naquele momento, o que você vai fazer, ou muitas vezes o que você já fez. Isso tudo pode criar um conjunto de dados, por exemplo, e a partir do momento que a gente analisa esses dados, por exemplo, a gente consegue conectar, o Google consegue conectar, por exemplo, um político ou um partido político a alguém, por exemplo, né? Então, por exemplo, todas as pessoas que visitaram uma localização específica, por exemplo, uma igreja específica, um partido político, por exemplo, pode fazer o que a gente chama de uma cerca geográfica, né? Que é o micro-targeting. Então, o que eu faço? Eu faço um micro-targeting em todo mundo que visitou aquele local, por exemplo, né? E direciono uma campanha política específica de um candidato que também tem aquela mesma religião, daquele mesmo templo religioso que você visitou, por exemplo, né? Então, tudo isso pode criar esse acúmulo de dados, por isso que a gente chama de detox, porque a ideia é fazer uma desintoxicação desses dados, ou seja, a gente se livrar desses dados, limpar esses dados mesmo, para que eles não sejam utilizados todos em conjunto, por exemplo, né? Uma analogia boa fim do ano, comi horrores, bebi horrores, estou passando mal, tá cheio de pereba agora aqui na minha cara, de tanto que eu comi tranqueira no ano novo. O que você vai fazer no primeiro dia? Vou fazer um regime. Não deixa de ser um detox. Não importa quanto tempo se dure, uma semana, um dia, horas, você vai beber água, você vai comer uma alimentação muito mais saudável, sem tranqueiras. Literalmente é um detox. E fazer isso, vez por outra, dessa limpada, como a gente dá uma limpada no armário de casa, é ótimo, para justamente, vamos dar uma limpada nesses rastros que a gente tem digitalmente, e a gente pode evitar que, de repente, essa manipulação. Porque o que acontece? Esse micro-targeting, esses direcionamentos muito, muito específicos, que não é só da região, determinada região daquele lugar, é muito específico para você mesmo. Assim, só falta aparecer, se a gente tivesse aqueles billboards eletrônicos, ia aparecer, igual aqueles filmes futuristas, distópicos, normalmente, tipo, vai aparecer alguma coisa específica para mim, estou passando. É o que acontece quando a gente, por exemplo, você está na rua lá andando, lá, de repente você está vendo o Instagram, o Facebook, ou mesmo o Twitter, de repente você começa a ver propaganda. E a propaganda é do restaurante que tem lá na esquina. Olha só, é legal muitas vezes? É legal muitas vezes. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que pode ser útil para mim. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque eu só tenho coisas que
que é legal para mim. Assim, eu não tenho uma opinião divergente. É o que acontece, por exemplo, quando eu comecei a falar do zero rating, ou seja, tarifa zero dos aplicativos que a gente pode usar. Quando eu abro o Facebook, eu não vou ter absolutamente nenhuma posição divergente da minha. É tudo igual, todo mundo pensa igual, a minha bolha é igual de todo mundo. É legal isso? Até poderia ser, em teoria, muito legal. Eu nunca vou ficar irritada, porque você pensa igual a mim, você não vai discutir comigo sobre política, você não vai me mostrar um outro ponto de vista. E aí, eu vou ficar alienada. E isso é um problema, porque eu não tenho uma informação para contrastar. Como você cria um raciocínio na sua cabeça? Você pega uma informação, compara com a outra, ou pega várias informações e compara com outras, aí você cria uma opinião. Que tipo de opinião eu vou ter se eu não tenho outras informações, né? Isso acaba sendo bem problemático, é bom por um lado e péssimo do outro, vai sempre me mostrar restaurante indiano, esses micro-targetings, mas e se eu quiser comer comida africana? Nunca vou pensar nisso, ninguém me falou que tinha. É mais ou menos a mesma coisa. Tá, e aí que tipo de dados eles coletam? Tudo que você possa imaginar. Algumas coisas que acabam sendo refinadas, por exemplo, Uh, dados identificáveis, de acordo com a LGPD, tem que ter um tratamento muito, muito, muito específico, que a lei, que está aquela palhaçada, entra em vigor, não entra em vigor, a extensão é só ano que vem, vai saber se vai ser agora que vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, está uma palhaçada, a gente não sabe, o caso mesmo que não tenha entrado em vigor, muito é baseado nessa lei que vai rolar, tipo, já existe, vai rolar e vai vingar, porque é uma tendência mundial, o cuidado com nossa privacidade e dados pessoais. Mas imagina, se sabe meu nome, a data de nascimento, a minha raça, a minha filiação política, meu endereço, são dados extremamente, assim, pessoais, identificáveis. Aí tem outros dados demográficos que acabam também sendo muito pessoais de alguma forma. Idade, meu peso, minha raça, meu estado civil, o que eu faço da vida. O que eu faço da vida sozinha não diz nada a ninguém, mas imagina misturar isso. Como eles fazem isso? Lembra que eu falei do OSINT, aquele inteligência aberta? É a mesma coisa, dados públicos, registros. Registro de voto, se você decretou falência no banco, registro criminal, se você já tem algum problema, fora os dados de mídia social que você compra, quando você compra, então já dá para saber se você tem dinheiro ou não, ou se você, tipo, gasta mais do que tem. Sim, eu fiz um monte de compra online, é uma beleza, aquela lista de compra está lá, online, disponível. E aí, já sabe qual que é. Aí pode saber aqueles dados do IBGE, saca? O tamanho da minha casa, quanto ela vale, número de quarto, número de banheiro, a vizinhança. Eu acho muito louco saber quantos liquidificadores tem em casa, e televisões e banheiros. Isso aparentemente diz muito sobre mim. Eu tenho 4 liquidificadores aqui em casa. Eu não sei porque eu tenho 4, isso é sério. Foram aparecendo em casa. Isso não diz absolutamente nada de mim. Tem outros dados financeiros. Quando a gente faz as compras online, a grande maioria paga por cartão de crédito. Sim, esmagadora maioria, porque é muito mais rápido, tá? Liberou o crédito, já chega no dia seguinte a coisa. Quando você paga por boleto, às vezes você tem 5% de desconto. Aí demora até que cai na conta e volta. Já passou mais de uma semana, seu produto vai chegar, vai demorar ainda muito mais. Se você tem empréstimo, aí você está em mais ou menos a receita estimada de quanto você ganha. Quanto eu ganho por mês? Baseado no que eu tenho, tipo, que os meus gastos, onde eu frequento, essa pessoa ganha 20 mil reais, mas na verdade ganha 500 conto, é muito falho. O Ale falando aqui do FaceApp, é outra coisa que, assim, já foi motivo de muita discussão uns anos atrás, voltou com força, que é um aplicativo, se eu não me engano, russo, que é absurdo os termos e condições de uso, termos de privacidade, assim, é nada com nada vezes nada, mas basicamente eles pegam a sua imagem, bom, pega a da Cibele e transforma num homem, ou transforma mais velhas, então isso tem a medida dos meus olhos, do meu nariz, da minha testa, assim, todo um reconhecimento facial, com isso pode ser, vai ficar velha, vai parecendo isso, imagina a quantidade do banco de dados
que eles têm, porque não basta de ter todas as informações abertas que a gente já tem, ainda tem o meu reconhecimento. Cara, isso é mais do que identificável. Assim, não tem como não repetir esse clichê que é tipo aquele livro 1984. É uma vigilância orwelliana mesmo. Tipo, cada passo que você dá, tudo que você faz está sendo vigiado. Na China, por exemplo, agora está uma treta na China também que passou do Império Britânico para o chinês. Império não, que não existe mais império. Que era possessão britânica, foi para chinês. Tem essa treta também, porque eles sabem até o modo, chama estilometria, se eu não me engano, até o modo como você anda, aquilo é registrado, então dá para te identificar. É que agora, como a gente está todo mundo usando máscara, é difícil identificar os traços faciais. Mas e quando você começa a ver como você anda, o jeito que você escreve na internet, isso é super mega usado. Parece Black Mirror, mas é algo que já existe há um tempão. Tipo, Big Brother is watching you, totalmente. Outros dados que Exato. pegam, assim, isso pensando em dados abertos, tá? Que a maioria disso não precisa nenhum hacker de Araraquara invadir sua conta para saber. Dados abertos. Quem nunca, assim, colocar foto de filho com a roupinha da escola, comprei um carro novo, ó, então já sabe que carro você tem, que ano é. Cara, uma vez eu estava vendo, era um programa muito tosco, acho que foi na Record, a pessoa postou uma foto, estou vendendo carro, colocou só isso, mas conseguiram chegar na casa da pessoa, ou seja, com uma informação que parece boba de uma foto, você consegue pegar, assim, identificar o que vive, o que come, assim como de viagens, comportamento de compra, dados de saúde. Esse dado de saúde, ele é um dado pessoal, é um dado. Desculpa aí, fugiu. Volta. Dado de saúde. Uhum. Isso é muito, 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 muito particular. Não é só se você é fumante, porque se você é fumante, você tende a procura. Pode ser que você morra mais cedo, que você adquira alguma outra doença. Sim, com certeza. Uhum. Se você procura, por exemplo, vitamina para ficar bombado, sei lá, algum whey, não é só comprar whey protein na internet, alguma outra coisa. Se você tem seguro de vida, se você tem plano de saúde, plano odontológico, se você tem alergia, se você comprar outros suplementos, se você tem cartão fidelidade, aonde você está, tipo, Cibele está em São Paulo, em X bairro, na rua dela, sei lá, as pessoas tendem a pensar isso. Com esse montão de informações que é gigante, ninguém mais é anônimo na internet. Aquela, tipo, eu faço o que eu quiser porque eu sou anônimo. Cara, proporcionalmente é mínimo as pessoas que conseguem de fato se manter de forma não anônima, mas minimizar a exposição. A grande maioria das pessoas simplesmente, é isso aí, e foda-se, vamos deixar tudo à mostra. Cara, esse é um dado que está... Tem uma coisa importante também que eu venho observando em muitas lojas, que no online já é por padrão, a gente precisa fazer o cadastro em uma série de lojas para você poder fazer uma compra, por exemplo, né? Então, assim, além dos dados que você põe de pagamento, você coloca uma série de outros dados, como e-mail, é uma informação muito complicada de ficar se fornecendo em qualquer lugar, porque, por exemplo, uma coisa que o próprio Guia do Eleitor ele aborda, né? Então, por exemplo, hoje, se você vai ali e deixa o seu e-mail num mercadinho, por exemplo, aquele mercadinho, ele pode fazer o upload, ele pode colocar seus e-mails no Facebook, por exemplo, numa plataforma do Facebook, para direcionar anúncios somente para essas contas que têm esses endereços de e-mail. Olha que perigoso, né? E, por exemplo, aqui a Luísa acabou de falar uma coisa que eu já ia abordar, que é a questão do CPF. Gente, assim, CPF, números de telefone e outros, por exemplo, são formas de identificar você, né? Então, assim, a questão da farmácia te pedir o número de CPF o tempo todo, né? É uma coisa assim que se tornou comum, se tornou padrão, né? E não, você não é obrigado a fornecer outro CPF, né? Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu ir em farmácia e a pessoa insistir de passar o CPF. Não, eu não preciso de passar esse CPF. Outra coisa super comum ali, você está fazendo uma compra, a pessoa fala, digita na maquininha o teu número de telefone. Não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu duas vezes. E eu falo, mas assim, qual a necessidade do número de telefone, né? Eu tô vendendo. E aí teve até uma vez que eu fiz uma brincadeira, foi super
Enfim, é complicado abordar isso no dia a dia, porque não é uma cultura, né? Mas, por exemplo, né, eu lembro que uma vez eu até brinquei, eu estava num pagar a atendente, falou, qual é o número de telefone? Aí eu falei para ela, nossa, né? Eu tô vendendo também, vocês vão me dar algum desconto, né? E acho que é uma coisa assim, antes era mais o CPF, e hoje eu tenho visto a galera pedir, por exemplo, e-mail, né? Então, assim, tem uma farmácia que eu fui que eles pediram meu e-mail, meu CPF. Teve duas lojas que já me pediram, por exemplo, meu número de telefone. E isso é para identificar, né? Então, assim, o cliente ele vai ali ao longo da vida dele inteira, ele vai lá, ele faz aquela mesma compra, então eles conseguem um número identificável como o número de telefone e vai criando das suas compras. Histórico de compras, como por exemplo de uma farmácia, diz muita coisa sobre a gente, né? Pode dizer, por exemplo, se você é um depressivo, se você é uma pessoa que se previne sexualmente, por exemplo. Então imagina, ao longo de 10 anos, você fazendo compras na mesma rede de farmácia, passando o seu mesmo CPF, você revelando quando você esteve doente, né? Se você está desenvolvendo doenças depressivas, por exemplo. E outra, a gente tem que lembrar que muitas dessas farmácias, existem pesquisas que comprovam isso, muitas dessas farmácias compartilham esses dados sobre a categoria dos medicamentos, por exemplo, com data brokers, que são o quê? Os data brokers são grandes bancos de dados, de informações, que quem compra esses dados? Bancos, financeiras, entre um monte de outras empresas que precisam desses dados para várias coisas, elas vão o tempo todo fazendo essa coleção de dados e tratando esses dados. Então, assim, por que um banco ele precisa saber, por exemplo, se você é uma pessoa depressiva ou não? Olhando o teu histórico da farmácia, isso é possível fazer. Eu sei se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa que tem um problema psicológico. Então, isso pode, por exemplo, impedir de você conseguir um empréstimo num banco, né? Ou definir melhor quais carteiras de investimento o banco vai te oferecer. Esse é o famoso compartilhar com terceiros, o third parties, que a gente, online, a gente normalmente é obrigado a clicar. Compartilhamos com outras partes. Quem? X. Y, Z, pode ser com qualquer um que está compartilhando. Ao mesmo tempo, alguns dados são bons. Na verdade, eles servem para políticas públicas. Na farmácia, um lado bom. Eu moro nesse bairro, eu tenho remédios que eu compro com frequência. O que essa farmácia também pode fazer? Um lado positivo. Bom, os meus clientes gostam desse remédio daquele. Tem toda uma lista de produtos que as pessoas mais acessam. Então, quando eu chegar lá na loja, vai ter esse produto acessível para mim. Vai estar lá nas prateleiras. É uma coisa boa. Outras partes, essas terceiras partes são replicadas, triplicadas, ou seja, é por isso que a necessidade urgente da LGPD entrar realmente em vigor para poder fugiu a palavra, eu começo a falar sem parar e eu perco as palavras, para poder ter um controle maior desses dados, entendeu? Porque da mesma forma que são usados para bilhares de coisas horrorosas, também tem para boas coisas. Como é que a gente vai saber, dependendo onde eu moro, seja da farmácia, seja se precisa asfaltar aqui, se precisa, normalmente em bairro mais rico, entendeu? Aqui na Oscar Freire, as luzes, os fios de eletricidade já estão enterrados faz muito tempo, não é aquela coisa horrorosa, é bonito, chique, limpo, ao contrário se a gente for para um bairro um pouquinho mais afastado. Não precisa nem afastado não, no centro de São Paulo, o centro de São Paulo é horroroso, centro do Rio, por mais que tenha aquela parte arquitetônica linda e maravilhosa, igual em São Paulo, é horrível. Agora, vai no Leblon, vai nessa Copacabana, já é mais ou menos, né? Bom, junto a esses dados, os data brokers pegam todos esses dados, empacota, faz um perfilamento de tipos de pessoas, vendem para marketing eleito para os marqueteiros. O que eles vão fazer? Aí eles vão direcionar a campanha, micro-target, né? Micro-direcionamentos, né? Dos anúncios por nicho, por tipo, às vezes é muito, muito específico para você. Bom, aí tem a questão das regras de propaganda eleitoral. Principalmente depois de 2018, muita coisa mudou.
né? Por exemplo, não permite propaganda na internet. O que pode ser é admitir o impulsionamento pago, quando você coloca anúncio pago, porém, contudo e todavia, isso tem que ser transparente, tem que estar lá. Isso está sendo, isso é um anúncio pago, isso foi impulsionado. A gente vê quando os anúncios são, está escrito isso. Eu não lembro como está, não é impulsionamento a palavra, mas tem um termo que usa isso. Então, o que acontece também? É um problema. Normalmente, partidos maiores, principalmente os de direita, são partidos que têm mais dinheiro. Se eles impulsionam mais, alcança mais pessoas. Se alcançam mais pessoas, eles saem na frente. Isso é uma coisa bem lógico. Agora causando mesmo, normalmente existem discursos de ódios que são impulsionados, apesar de isso ser proibido, isso é crime. Pela legislação brasileira, isso é um crime, e de acordo com a propaganda eleitoral também, colocar, por exemplo, as diversas notícias lindas que tivemos durante a eleição de 2018. Não importa se você é esquerda ou direita, ou qualquer que seja, a gente teve um montão de notícias que definitivamente não correspondem à realidade, terraplanistas e antivacinas e tal. Coisas que acontecem, foram impulsionadas, foram comprados bancos de dados de telefones, aí foi mandado tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp é a maior ferramenta aqui no Brasil, no cenário brasileiro e da América Latina. O WhatsApp é o que mais funciona agora nas campanhas eleitorais. Manda tudo por lá. Acontece que você não pode comprar esses bancos de dados para poder mandar essas informações. Isso é proibido. Como assim você está comprando? Se a pessoa se cadastrou livre e espontaneamente no seu, sei lá onde, no site, ou para você receber, ok, mas isso aconteceu no Brasil claramente, nitidamente, foi uma catequização da direita em cima de todo mundo, um passava para o outro e replicava a notícia falsa, isso é bem, bem complicado. Ou seja, tudo isso é muito legal, mas vai privilegiar quem tem um poder econômico maior. Um partido pequenininho, sei lá, o Partido Verde, ele não tem essa grana que tem, por exemplo, o PSDB, para impulsionar, não tem esse banco de dados tão grande, ou seja, não é igual. Isso acaba tendo problemas de democracia, assim, é um problema, as democracias estão em perigo, não só na internet, agora que a gente pode ver mais. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque às vezes eu acho que não está me ouvindo, acho que isso, tá? Que a gente vê que está em risco essa internet aberta, assim, ao mesmo tempo isso acontece, isso se replica na nossa vida em real life, né? Na vida real. E é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas dá para fazer um paralelo na online. Ou seja, alguma das regras de eleição agora na internet você pode impulsionar o conteúdo de mídias sociais e outras plataformas, mas tem que ter o controle de gastos das campanhas feitas pela internet. É proibido fake news, ou seja, desinformação, né? Não é só mentira falsa, a desinformação e os robôs. Aquele monte de bot que a gente vê eu uso muito o Twitter, então eu vejo muito. Normalmente tem as hashtags que estão assim, em primeiro lugar no Twitter, normalmente pró-Bolsonaro. A grande maioria são bots. Assim, tem muita gente que vai e replica sim, claro, não é que está excluindo pessoas. E na campanha eleitoral isso é proibido. Na verdade, os candidatos não podem se pagar uma plataforma para si, para exaltar a sua personalidade, saca? Não pode como campanha política, não pode como campanha política. Deixa eu ver, que eu tenho um monte de anotação aqui, tem toda uma ordem aqui, por isso que eu estou falando isso. Aí, finalmente, a gente chega nas dicas. Galera, alguém tem uma dúvida até aqui? Eu sei que eu falo rápido pra caramba, o Geraldo fala mais rápido ainda que eu. Eu falei um montão de informações. Eu não sei se para todo mundo isso é claro, se isso é óbvio, ou se foi alguma novidade, uma notícia. Então, se tiver alguma dúvida, agora é a hora. Mentira, se você quiser perguntar também pode perguntar. Porque aí eu vou chegar nas dicas de fato que o guia do eleitor fala, mas eu vou frisar mais uma vez, esse seria as dicas compactas que tem no Data Detox.
Eu, Cibele, particularmente, quando eu vou dar algum treinamento de segurança, eu expando um pouco mais, tá? Essas informações. É que é muita informação para falar o tempo todo. Vindo me dar um toque. Estão me ouvindo? Tá. Porque às vezes, assim, eu te falar para usar essa ferramenta, não essa, sem te dar o contexto, acaba sendo, não serve para nada. Por isso que eu quis dar esse contexto. E, bom, e algumas ferramentas que eu indico é basicamente porque tem toda uma comunidade de segurança e de privacidade em cima disso, que está vendo isso é legal ou não é legal. Não é Cibele que tirou da minha cabeça porque eu uso, eu acho legal, você tem que usar só porque eu acho legal. Tem todo um porquê. E é esse ponto que eu queria deixar claro, entender o contexto, para depois eu falar da por que eu estou sugerindo algumas mudanças. A E, primeira mudança. Sibeli, só para eu também fazer um complemento, lembrando que dependendo do perfil da pessoa, pode ser necessária outras ferramentas, né? Então, assim, Sim. às vezes por exemplo, um ativista, ele usa uma ferramenta e um cidadão que não tem tantos dados expostos, assim, por exemplo, pode usar uma outra ferramenta. A gente vai dar dicas básicas que se aplicam a todas as situações, mas em algumas situações, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma pessoa pública, o que é uma pessoa pública, né? Alguém que ocupa um cargo público, né? Que tem relevância pública, que publicamente pode ser requisitada, né? Que demanda de uma transparência maior, por exemplo, em relação a uma série de outras coisas, ela vai ter que adotar, além das ferramentas que a gente está passando, às vezes outras ferramentas mais sofisticadas ainda, né? Pois é. Bom, a primeira dica que eu daria, se você tem condições de checar a notícia, checa a notícia. Normalmente, quando tem aqueles títulos, sabe, que é chamada clickbait, tipo, veja agora antes que saia do ar, alguma coisa, cheguei com erros de gramática e coisas assim, pode ficar com dois pés atrás. Sim, porque provavelmente isso não é muito legal, não. Então, checa a notícia. Chegou aquela mensagem que veio do seu tio no grupo da família do WhatsApp? Enfim, será que isso é verdade mesmo? A famosa mamadeira de piroca é verdade? Enfim, não custa dar uma checada, da onde veio essa fonte, qual é a fonte, qual é a data. Isso saiu em outras mídias, em outros jornais, publicações grandes e confiáveis. Essa é a primeira dica que eu daria. Então, checa a informação, eu acho que é bem importante. Segunda dica, ofuscamento. O que é isso? É você, tipo, bom, se é tudo baseado no meu comportamento, esses dados são colhidos de acordo com o meu comportamento, o que você acha de fazer? Vamos sacanear esse cara aí, vamos mudar a coisa. Começa, clica nos lugares nada a ver, tipo, bem nada a ver, sabe? Sei lá, eu clicar num mangá japonês. Eu não gosto, não é minha praia eu clicar coisa de jogos ou de mangá japonês. Não é uma coisa que eu consumo, não tenho nem ideia do que se trata. Ou coisas assim, vamos sacanear. Você pode, eventualmente, é uma boa prática, na verdade, se você consegue pagar em dinheiro, ao invés de usar o seu cartão de crédito e débito. Sim, não tem essa rastreabilidade como tem o número do teu cartão, que sabe exatamente onde você comprou, que horas e não sei o quê. No Nubank agora, se quem tem Nubank consegue ver exatamente esses dados. Em vez de assinar newsletter, uma newsletter que é legal, não assina. É que é complicado, que é uma informação. Eu assino porque eu quero ter essa informação. Mas sacanear esses algoritmos, começar, em vez de ver quando aparece, ver as coisas mais recentes ou das pessoas que você segue mais, coloca o mais recente, que dá uns cliques nada a ver. Isso é uma coisa. Lembra que as dicas que eu estou falando, tipo, elas se sobrepõem, não são isoladas, tá? Porque às vezes só isolado não, né, não faz diferença. Uma coisa legal para fazer,
nas redes sociais, nas mídias, seja no seu e-mail do Google, no Facebook, no Twitter, blá, 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 dá para você mudar as configurações de privacidade. Seria legal primeiro você ler. Ai, mas eu não entendo, tem preguiça, é longo, caramba, quatro. Enfim, basicamente eu vou resumir o que é essas de privacidade. Você está dando seu primeiro filho ao diabo, quando você não lê, porque eles podem fazer o que bem entender. Então, se puder, leia, eu acho que vale muito a pena, principalmente. Tem várias que agora têm linguagem muito acessível, simples. Então, você lê, você começa a mudar os pontos de privacidade. Às vezes está um pouco escondido, no Google, no Facebook era um pouco escondido, agora eu não lembro, porque eu quase não uso. Então, você consegue mudar no Google, no Facebook, em todos os aplicativos. Eu sugiro veementemente. E tem sobre os anúncios, principalmente por causa da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, GDPR. Então, muitos sites que são internacionais, tem no mundo todo, eles são obrigados a dizer, então, essa é a nossa política de privacidade, esses são os trackers que estão atrás de você, isso a gente usa para marketing, isso a gente necessita. Você pode desmarcar também. De novo, tem lugares que estão um pouco escondidos, você tem que dar uma fuçada, é um trabalhinho que você vai ter, mas eu acho que vale a pena, porque você está dando todo o poder dos seus dados. Imagina o seguinte, é o poder dos seus dados, que além do Google estar enchendo o bolso de grana, você está dando poder por alguém que de repente você não quer no poder. Vídeo eleições de 2018, né? A gente deu muito poder, pelo menos para mim, assim, eu estou dando poder para políticos. Você quer dar todo esse poder dos seus dados para saber até o que você está pensando? Eu, particularmente, eu não quero. Bom, outra coisa, você pode usar no seu navegador. Você tem a aba anônima ou privada. Só uma coisa, galera, a aba anônima e privada, a sua operadora de internet sabe o que você está fazendo. Se você está assistindo o Xvideo, você está procurando alguma coisa para comprar, qualquer busca, a próxima pessoa que usar o computador atrás de você não vai saber, porque não vai guardar o histórico. Mas todo que está por trás da sua tela vai saber exatamente o que você está fazendo. Eu raramente uso isso. Sibeli, eu gosto de usar o Tor, que é a navegação anônima e privativa. É o que as pessoas vulgarmente falam de Deep Web. Já logo falo, Deep Web não existe. Isso é assim, eu já dei milhares de palestras sobre isso, mas é um navegador, é uma versão recalchutada do Firefox, que te dá privacidade e anonimato. Aliás, de preferência, assim, não quero usar o Tor porque, sei lá, qualquer motivo que você tem. Baixa o Firefox, ele é muito, muito, muito mais seguro do que o Chrome. O Chrome literalmente sabe a cor da meia que você vai usar daqui 2 meses. E tem o Brave também, né, Xi? Tem o Brave. Que outro navegador? Eu acho que tem um que é open do próprio Google, que é a versão de desenvolvimento, eu acho. Esqueci o nome agora. Bom, é que Google. Não, mas ela é a beta, calma aí, quer ver? Essa daqui não tem. O Chromium. É o Chromium. É o Chromium. Isso, que é a versão de. É que assim, o Chrome que tem, o Google Chrome que tem mesmo, né? Todos os trackers e blá blá blá. O Chrome, se eu não me engano, não necessariamente. Ele é uma versão mais crua, assim, sem os serviços do Google, né? É igual o Brave. O Brave, ele usa a mesma interface do Google, só que ele tem várias opções muito legais de privacidade, e uma das possibilidades da aba anônima do Brave é usar o Tor. Cara, é sensacional. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante. Aí, o que você faz em todos os Canary? Eu não sei qual que é esse, Vini, Canary. O Canary é a versão... Agora eu lembrei, gente. O Canary é a versão de pré-desenvolvimento ou desenvolvimento, não lembro agora, do Chrome, tá? Esse é do Chrome mesmo. É o Canary, esse não... Enfim, esse aí é uma versão de pré-desenvolvimento, né? Deixa eu ver, vou falar agora rapidão, porque o nosso tempo está acabando, mas de qualquer Verdade, forma... 52 minutos. Logo deixa a gente. Assim, eu pretendo escrever um texto do que a gente falou hoje aqui, porque eu sei que é informação para burro, para quem não tem, chegou, caiu de paraquedas, não sabe o que eu estou falando, é muita informação, fala, não sei o que você está falando, não quero mais saber dessa merda, joga tudo fora. Enfim, eu pretendo escrever um texto, mas de qualquer forma tem muito material que eu escrevi, tem no Medium, tem algumas coisas da Casa Hacker, tem no Twitter da Casa Hacker, no meu Twitter, vocês podem mandar um e-mail perguntando também, vocês podem, todos os navegadores, você vai na parte de configuração,
configurações, vai em segurança, você clica no não rastreie, que é o Do Not Me Track. Não, isso vai avisar para os sites, eu não quero que você fique me rastreando por aí. Os sites não são obrigados a atender isso daí, mas assim, é uma questão ética, que também aí é outro papo que seria muito legal dia desses a gente ter sobre ética, né? Ética online. E, enfim, coloca isso. Não resolve 100%? Claro que não, mas é legal. Você pode colocar alguns complementos, o Privacy Badger, o Block Origin, eu tenho alguns que eu uso particularmente no meu, eu até esqueci agora, mas acho que é legal falar o que eu costumo usar. Eu acho muito legal, tem vários complementos para navegadores, gente, para todos os navegadores, viu? A menos que, por exemplo, você use o Brave, ele já vem com um monte de coisas embutidas. O Firefox também, agora, enfim, a cada versão nova, eles vão aprimorando essas ferramentas de privacidade, e no Firefox, né, o que é bacana é que agora ela tá vindo, tem muita ferramenta desse tipo vindo por padrão, como ferramenta nativa. Mas eu realmente recomendo bastante também, assim como a Si, usar esses complementos também, né? Eu amo utilizar o Ghostery, mas eu vou mudando de complemento com o tempo também, porque existem muitas, né? Tem o NoScript, que vai bloquear alguns scripts, sim, porque a internet basicamente é feita de JavaScript. JavaScript não é vilão, mas pode ter algum problema ali. Então, o que não precisar ser no Brave já vem por padrão. Eu não gosto do Adblock, o Vini, particularmente eu não acho a melhor coisa do mundo. O Adblock tem um montão de problemas. Eu gosto do NoScript, que eu uso, e eu coloco o HTTPS Everywhere em todos. Isso também já vem por padrão no Tor. O HTTPS Everywhere, ele força os sites que estão lá, HTTP, que é uma versão insegura, você vai ver um cadeadinho vermelho, ele vai forçar, na medida do possível que os sites permitirem, ter o S, que significa que é uma conexão segura, né? E você vai ver o cadeadinho verde. Então, quando tem HTTPS, essa é uma comunicação encriptada. Assim, é muito mais que isso, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Deixa eu voltar aqui na minha anotação, rapidão, para a gente terminar a live. A gente está com os últimos minutinhos. Então, rapidão. Isso está olha, o Guia do Eleitor está traduzido em português no site da Casa Hacker. Cola lá, lê, que é muito, muito, muito legal. Realmente, eu sugiro e vejo o Data Detox. Mantenha-se informado. Além de eu falar você checar a informação, tem a biblioteca de anúncios do Facebook, de transparência do Google. Do Facebook, você consegue ver como é que funciona essa coisa de marketing de eleitoral pelo Facebook. Basicamente, cara, o Facebook escancara as portas. Se você vai estar em algum lugar fora, tipo algum comício e tal, de repente vale a pena você deixar sem localização o seu celular. Sim, tem vários sites que falam várias dicas de você estar em uma passeata. Eu acho que equivale a comício também, porque ele vai te indicar exatamente, vai fazer esse microdirecionamento, né, de campanha. Fala assim, se você vê que está acontecendo uma merda com partidos políticos, você tem como denunciar, informar as autoridades eleitorais, TSE, deve ter, eu não chequei, mas com certeza tem uma forma de você fazer alguma reclamação e fala para todo mundo, galera, você sabe como isso está acontecendo, como os dados estão sendo usados na eleição, o poder que você está dando de repente para um mané que você não quer que seja eleito, que isso pode estar, assim, a eleição está sendo muito direcionada para tal partido e não para outro, que eu acho que o candidato é melhor, o que a gente pode fazer com isso? Assim, essas são dicas muito, muito, assim, geralzonas, mas eu acho que vale a pena começar a dar uma olhada e prestar atenção nas eleições, que não sei se todo mundo sabe, elas foram adiadas, de outubro foram para novembro. Se eu não me engano, é 15 de novembro o primeiro turno, o segundo dia de 29 de novembro. Enfim, tem mais um mesinho extra para poder ver. É que tem muita coisa, uma hora não dá para falar um terço. Eu falei para burro, quase não deixei, por incrível que pareça, o Geraldo falar, consegui falar mais que ele, né? Mas tem muita coisa muito legal. Bom, as últimas. O Insta vai cair, a gente vai derrubar a cal daqui a pouco. Mas, então, primeira coisa, acesse o site da Casa Hacker, casahacker.org, tá? A live vai ficar gravada, então depois você pode compartilhar com quem você quiser e assistir para quem chegou depois, beleza?
O que é importante? Além de seguir as dicas, a gente vai lá no início de agosto, tá? A gente está para anunciar ainda, vai ter curso de Data Detox, tá? Gratuito, na faixa aqui. Então, fica ligado nas redes sociais. Semana que vem, entrevista com a Marina Pita, do Intervozes, sobre fake news. Então, não esqueçam, nesse mesmo horário, a gente vai estar com a Marina Pita, do Intervozes, tá? Falando sobre a nova PL das fake news e os pontos contundentes dessa lei. Vamos conversar sobre tudo isso, beleza? No mais, quero agradecer a Si, da nossa equipe, desejar uma boa noite para todo mundo. E sim, vai ficar gravada essa live, tá bom? Assim que eu concluir aqui, já fica gravada, tá bom? Espera só uns segundinhos depois que acabar, tá bom? Si, acho que tem os últimos minutos e o Instagram pode derrubar a gente a qualquer momento. Bom, primeiro agradecer, essa live. Obrigado, Geraldo, por me chamar para falar essa live. Eu adoro falar, o Geraldo sabe que eu adoro falar sobre privacidade e segurança digital. Amo, adoro. Obrigado por todo mundo que participou, que assistiu